Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula no nosso canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre geometria plana. Então a gente vai vir aí com uma sequência de duas aulas falando um pouquinho sobre a geometria plana, tá? Então, para começar, né, a gente primeiramente vamos entender o que é a geometria plana, né? A geometria que a gente estuda de forma geral, ela é dividida em geometria analítica, geometria plana e geometria espacial, né? No nosso atual momento, a gente está interessado em estudar o que a gente chama de geometria plana, tá? O que acontece? O ponto, a reta, o plano são elementos do espaço, que é um elemento de pontos, né? São um conjunto de pontos. Assim sendo, né, a reta, o plano, o losango, o retângulo, entre outros, eles são formados por pontos, né? E por sua vez, eles podem ser considerados subconjunto desse espaço, que é o espaço que a gente está trabalhando, no caso, o nosso plano cartesiano. Entre algumas desses subconjuntos, a gente destaca o que a gente chama de figuras geométricas. As figuras geométricas, elas podem ser figuras geométricas planas ou figuras geométricas espaciais. Qual é a diferença? Basicamente, as figuras planas, tá? Elas estão contidas totalmente em um só plano. Então, essa é a nossa principal informação sobre as figuras planas. Elas estão contidas em um único plano, tá? Então, as figuras planas, por isso que é plano, né? Elas estão contidas no mesmo plano. E as figuras espaciais serão figuras tridimensionais, ou seja, elas não estão contidas em um só plano. Tá? Então, no nosso primeiro momento, a gente está interessado em estudar a geometria plana. Tá? Então, a gente está interessado nessas figuras geométricas que estão em um único plano. São exemplos: retângulos, quadrados, losango, paralelogramo, triângulos, tá? Então a gente está interessado nesse tipo de figura, que é chamado de figura plana. Posteriormente a gente vai estudar um pouquinho sobre as figuras tridimensionais, que são as figuras espaciais. Bom, e logo ao falar de geometria plana, a primeira pergunta que motiva o estudo dessa geometria plana é área e perímetro. Perímetro vocês já devem conhecer, né? O perímetro é a soma do comprimento de cada lado da figura. E a área representa a área da figura. Então você pode imaginar, por exemplo, um terreno, um espaço em que você quer saber a área, a capacidade desse espaço. Você mede a área, né, do espaço. Então, a primeira medida que uma das primeiras medidas que a gente procura em figuras planas é área, tá? Na verdade, área e perímetro, mas perímetro a gente já sabe que perímetro é a soma de todos os lados. Então aqui a gente vai começar pela área das figuras planas. E sempre quando a gente vai falar em medida, a gente precisa definir a unidade de medida que a gente vai trabalhar. Então, área de uma figura, ela tem uma unidade de medida, que é dada exatamente pela mesma unidade de medida que você utiliza para medir tamanho, só que ao quadrado. Então, por exemplo, se a gente mede a área do salão, de um salão, e a medida do lado desse salão é dada em metros, então a área é por metro quadrado. A gente obtém uma área por metro quadrado, tá? Então a área será metro quadrado. Se a medida do salão for em centímetro, a gente tem centímetros quadrados, tá? E esses conceitos, né, relacionados à área, perímetro, ele já vem sendo utilizado há milhares de anos, né? Entre os povos egípcios, por exemplo. Eles usavam a noção de área para demarcar territórios na baixa dos rios, né? Vocês se lembram que o antigo povo egito, né? Os antigos povos egípcios, o rio enchia, né? O rio Nilo enchia, eles esperavam o rio abaixar para que eles pudessem plantar alguma coisa naquela área onde o rio passou, né?
E nessa baixa do rio, eles costumavam dividir o terreno entre eles através de área. Então essa noção ela não é de hoje, né? É uma noção bem antiga, já vivenciada pelos egípcios na época. Então o nosso objetivo será estudar e aprender como calcular as medidas de área de alguns polígonos. É claro que a gente não vai conseguir todos, mas de alguns polígonos. Tá? E aí, durante o estudo de figuras planas e de figuras espaciais, a gente vai retornando e retomando esses conceitos. Tá? Então, uma informação interessante que eu coloquei até de rodapé aqui para vocês é essa. Olha. A unidade de medida de área é o quadrado da unidade de medida de comprimento. Então, se a gente está com a medida de comprimento em centímetro, a medida de área será centímetros quadrados. Se a gente está com a unidade de medida de comprimento em metro, a unidade de medida da área será metros quadrados. E assim sucessivamente. Ok, então vamos ao que interessa. Vamos começar a estudar e entender como calcular a área de algumas figuras planas. A primeira delas, as primeiras delas, né, que é uma das mais simples e bem natural de se entender, é o que a gente chama de área do quadrado e do retângulo, né, que é o quadrado e o retângulo natural. Lembrando, né, pessoal, que todo quadrado é um retângulo, porém com lados iguais. Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é retângulo, né? E para calcular a área de um retângulo, basta que a gente multiplique o comprimento pela largura. Porque se a gente dividir aqui o retângulo, olha, em pedacinhos iguais, né, em quadradinhos, assim, em pedacinhos iguais, a gente consegue ver que a área é exatamente multiplicar a medida do comprimento pela largura. Então, de modo geral, a área do retângulo será dado pela medida medida do comprimento vezes a medida da largura, tá bom? Então a gente tem essa fórmula aqui para calcular a medida da área de um retângulo. A área do retângulo é largura vezes comprimento, tá? E aí, usando essa informação que eu acabei de falar para vocês, né, que todo quadrado é um retângulo, porém de lados iguais, se a gente utiliza essa informação aqui nessa expressão, a área do quadrado, né, será a medida do comprimento vezes a largura. Só que como ele tem a medida do comprimento é igual à medida da largura, né, a área do quadrado é exatamente o lado ao quadrado. Então a gente tem duas expressões, né? A área do retângulo, que é um lado vezes o outro, né? Então a área do retângulo, que é um lado vezes o outro, e a área do quadrado, que é o lado ao quadrado, tá? Então a gente já conhece, ou a gente já sabe calcular duas áreas, né? A área de dois polígonos, que é o retângulo e o quadrado, ok? Bom, vamos aprender outras também, né? Um exemplo simples aqui a princípio, né? A gente tem um perímetro, um terreno retangular, né? O perímetro de um terreno retangular é 112 metros e sua largura é 3/5 de seu comprimento. Eu quero saber a área do terreno. Então a gente tem aqui um terreno, olha, retangular. O meu desenho não vai ficar muito bom, galera, mas imaginem aí que é um retângulo, né? A gente não conhece a medida dos lados, vamos chamar de L e de A. Mas a gente tem a informação que a largura, ou seja, o L, é 3/5 de seu comprimento. Então a gente tem uma relação entre L e A. Daí, o que é o perímetro de um perímetro? Perímetro de um retângulo é exatamente a soma dos quatro lados, né? Perímetro de qualquer figura é a soma de todos os lados. Bom, no retângulo, olha, se o comprimento é A aqui embaixo, aqui em cima também é A e aqui também é L, né? Então a gente tem o perímetro do retângulo é exatamente A mais L mais L. Ou seja, o perímetro do retângulo é exatamente 2A mais 2L. Para a gente calcular a área desse terreno, o que a gente precisa? Conhecer a medida dos lados, né? Lembrando que a área de um retângulo é exatamente um lado vezes o outro. Então a gente precisa da medida desses lados. Então vamos usar a informação que a gente tem do perímetro para calcular. Olha, o perímetro é 2A mais 2L. Porém foi dado para a gente que o perímetro é 112. E a gente tem uma relação aqui entre L e A.
Então, olha, 2A mais 2L é o perímetro, que é 112. Ok, só que o L é 3/5 de A. Então, 2A mais 2 vezes 3/5 de A é 112. E aí a gente tira a informação seguinte: 2A mais 6A sobre 5 é 112. Ou seja, tirando o mínimo comum, né? Fica 10A mais 6A sobre 5 é 112. Então, a gente vai encontrar aqui o valor de A, né? 16A. 112 vezes 5, né? 560, né? Então, a gente tem o A 560 dividido por 16, né? 560 dividido por 16, bom, a gente pode fazer a conta aqui, né? Dividido por 16, né? 56 por 16, isso vai dar 3, né? 3 vezes 16 dá 48, sobra 8, então dá 35, né? 5 vezes 8 dá 800, isso. Então dá 35, então o A vale 35. Bom, se a medida do perímetro está em metro, é porque o A é 35 metros. Se o A é 35 metros, a gente descobre o L, né? Usando que o L é 3/5 de A, a primeira informação que a gente escreveu. Então, o L vai ser 3 vezes 35 sobre 5. E isso dá 3 vezes 7, que é 21. 21 metros. Então, a área do terreno, que é o que a gente quer no final, será a área do retângulo, né? 21 vezes 35. Bom, a gente poderia até, vamos colocar assim, né? 21 metros vezes 35 metros. É bom que vocês vão entender de onde que vem o metro quadrado, né? Então, a área é, multiplicando os números, ó, 21 vezes 35. Isso vai dar 21 vezes 35, né? Vamos fazer aqui em cima. 5, 3, 2 vezes 5, 10. Aí 1, 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 735. Então, 735. E aí tem, ó, metro vezes metro, que é metro ao quadrado. Então, a área do retângulo é de 735 metros. Ou seja, a área desse terreno, que é o que eu queria, é de 735 metros. Ok? Então, bem simples, né? A gente usou a informação do perímetro para calcular a medida dos lados e com a medida dos lados a gente encontra a área. Ok? Beleza. Então, pessoal, a gente já sabe como calcula a área do quadrado e do retângulo. Vamos agora utilizar essa informação da área do quadrado e do retângulo para a gente descobrir a área de um paralelogramo. Lembrando, o que é um paralelogramo? É uma figura geométrica que possui lados opostos paralelos, né? Aldo, então isso é um retângulo. Não, o retângulo possui lados opostos paralelos e o ângulos internos de 90 graus. O paralelogramo, ele tem lados opostos paralelos, porém, eles podem ser paralelos, mas não com 90 graus, né? Então, a gente pode ter uma figura nesse estilo, né? Então, paralelogramo não necessariamente é retângulo, tá? Então, observe, na imagem abaixo, a gente tem um paralelogramo. Vamos supor que o paralelogramo, ele tem comprimento B, tá? E uma altura aqui, ó, H. Tá até tracejado aqui, né? E a altura H. Observe o seguinte. Se a gente pegar esse triângulozinho que tá azul aqui, ele é exatamente o que falta aqui, olha, para completar o retângulo, né? Se a gente pegar ele e trazer ele para cá, olha, pega esse triângulozinho azul que tá aqui e arrasta para cá. Né? Vamos fazer um corte aqui, ó. Vamos recortar bem aqui, né? Se a gente recortar aqui e colar do lado de cá, a gente vai completar aqui um retângulo, olha.
Então, se a gente completar, a gente tem exatamente esse retângulo da segunda figura. E esse novo retângulo, olha, ele tem o mesmo comprimento original do paralelogramo, a gente não mexeu no comprimento do paralelogramo. E a altura dele é a mesma altura do paralelogramo. E como a área que a gente tirou aqui atrás é exatamente a área que completou aqui na frente, a gente tem um retângulo com a mesma área do paralelogramo, né? A única coisa que a gente fez foi, ao invés de ver a área desse lado esquerdo, essa área azulzinha, a gente passou ela para o lado direito. Então, a área desse novo retângulo é a mesma área do paralelogramo que a gente está procurando. Então, a gente tem o seguinte, que a área do paralelogramo é igual ao comprimento da base vezes a altura. Por quê? É a área do retângulo que está aqui na frente. Qual é a área desse retângulo aqui? É o comprimento vezes a altura, ou né, o comprimento vezes a largura. Só que essa área coincide com a área do retângulo, porque do paralelogramo, porque o retângulo foi gerado do paralelogramo. Então, já que as duas áreas são iguais, a gente conclui que a área do paralelogramo de base B e altura H é exatamente B vezes H. Então, observem, pessoal. Para calcular a área do retângulo, a gente faz comprimento vezes largura. Para calcular a área do paralelogramo, a gente faz comprimento vezes a altura, tá? O que a gente tem que ficar atento? Para não confundir. Não confundir o que, Aldo? A altura do paralelogramo. O que é a altura de um paralelogramo? Bom, a base ou o comprimento é fácil, né? É esse lado aqui. A altura, pessoal, não é esse segmento, tá? Não é esse segmento. A altura é esse segmento aqui. O segmento que parte de um dos vértices e toca o lado oposto verticalmente, formando um ângulo de 90 graus. Então, essa é a altura, tá? Então, para descobrir a área de um paralelogramo, a gente tem que conhecer a altura desse paralelogramo. Tá ok? Bom, vamos fazer um exemplo para a gente tentar fixar as ideias, né? Vamos supor que um agricultor ele construiu uma horta lá na sua fazenda e essa horta tem um formato de um paralelogramo. Tá? E aí ele estava curioso para calcular a área da sua horta, né? E aí ele resolveu utilizar algumas medidas que ele já conheciam do terreno para calcular essa área. Tá? As medidas que ele conhece estão representadas na figura. Observe, ele tem aqui um 16 centímetros, que é a medida de B até F também. Né? Ele tem aqui um 10 centímetros, que é a mesma medida de A até B. E ele tem aqui a altura do paralelogramo, que é 5 centímetros. E aí, com base nessas informações, a gente consegue calcular a área dessa horta. Tá? Então, a gente quer saber qual que é essa área. Observem, a área é a área de um paralelogramo. Lembrando, a área de um paralelogramo é o comprimento vezes a altura. Se a gente olha na figura, a altura a gente conhece. Né? A altura vale 5 centímetros. Então, a altura está tranquila. Porém, a base a gente não conhece. Ou a base não é 16 centímetros? Não. A base é desse ponto até esse ponto. Né? Então, observe que tem um pedacinho aqui que a gente não conhece, que é de F até C. Então, a gente tem que descobrir esse pedacinho aqui, ó, vamos chamar ele de L. A gente não conhece o L. Tá? Então, a gente tem que usar algum conhecimento matemático que a gente tem, tá? Para a gente descobrir o valor desse L aí, e assim a base vai ser 16 mais esse L. Tá? Então, ok. Então, a gente já tem a ideia do que a gente vai fazer, vamos partir para a solução. Então, vamos fazer aqui novamente um desenho. Olha, a gente tem aqui o nosso paralelogramo, que é a horta do nosso agricultor. Vamos colocar aqui um desenho. Como eu disse, eu sou bem ruim de desenho, então desconsiderem as imperfeições, tá? Então, na nossa figura, olha, a gente conhece o segmento DC que vale 10 centímetros. Então, aqui vale 10 centímetros.
A gente conhece o segmento DF, que vale 5 centímetros, que é a altura do nosso paralelogramo. E a gente conhece o segmento ED, que é o mesmo BF, que é 16 centímetros. Então, esse pedacinho aqui a gente conhece que é 16 centímetros. Daqui até aqui. E aí tem esse pedacinho que a gente tem que descobrir para a gente calcular a área. Ok. E aí, para a gente poder descobrir, pessoal, é bem simples. A gente vai recordar uma coisa lá da trigonometria que a gente falou na nossa primeira aula de trigonometria. A gente pode usar Pitágoras para descobrir o valor desse L. Por que a gente pode usar Pitágoras? A gente tem um triângulo retângulo. Ó. Esse triângulo aqui, eu vou chamar ele de DCF, né? Então é A, deixa eu colocar os pontos. E, B, T, C e F. Pitágoras, porque o triângulo DFC é retângulo. Ele é um triângulo retângulo. Então, se a gente aplicar Pitágoras, o cateto ao quadrado, bom, vamos começar pela hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado, a hipotenusa nesse caso é 10, é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Então, olha, 100 é igual a L ao quadrado mais 25. Então, a gente tem que L ao quadrado é 100 menos 25, ou seja, L ao quadrado vale 75. Então, a medida L é raiz quadrada de 75. Bom, a gente pode reescrever o 75, né? Então, L fica raiz quadrada de 3 vezes 25, né? 75 é 3 vezes 25. E aí, raiz de 25 é 5, né? Então, fica raiz de 25 vezes raiz de 3. E aí, o L, então, vale 5 raiz de 3. Como a gente está com todas as medidas em centímetros, a gente tem 5 raiz de 3 centímetros. Então, achei o comprimento L que faltava. Então, a área do nosso paralelogramo, a área do terreno, será o comprimento do terreno, né, que é a base, vezes a sua altura. Ou seja, quem é o valor de B? Olha, o B é o comprimento de Bzão aqui até o ponto C, que é 16 mais L. Então, a gente tem 16 mais 5 raiz de 3 vezes a altura, que é 5. Né? Se a gente quiser colocar a unidade aqui, né? Centímetros vezes 5 centímetros. Então, a área do paralelogramo será 5 vezes 16, 50 mais 30, que é 80, mais 5 vezes 5, 25 raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Se a gente quiser aproximar, a gente pode aproximar, né? Calcular a raiz, né? A resposta sim está correta. Mas se a gente quiser, a gente pode usar uma calculadora, por exemplo, e calcular a raiz quadrada, né? Calcular a raiz quadrada de 3. Por exemplo, a raiz quadrada de 3, pessoal, é aproximadamente 1, então vai ficar 25 vezes 1,73. Bom, então a área será de 80 mais 25 vezes 1,73 é aproximadamente igual a 43,30. Então é isso aqui, centímetros quadrados. E a gente descobre então a nossa área, que é, vamos colocar aproximadamente, né? Porque a gente está trabalhando com aproximações, né? Então pode ter alguma divergência. Aproximadamente 123,30 centímetros quadrados. Então, a área do terreno do agricultor é de 123,30 centímetros quadrados. Tá? Então, é bem simples, pessoal. Note, nesse caso, a gente não conhecia toda a base, a gente conhecia apenas um pedaço da base. Vai ter casos que a gente não vai conhecer a altura, a gente vai ter que calcular a altura, tá? Então, é bem semelhante a outros exercícios.
Ok. Bom, seguindo, também utilizando a ideia de área de quadrado e de retângulo, a gente pode determinar a área de um losango. Por quê? Olha, vamos considerar esse primeiro losango aqui, ó, esse losango aqui na tela. Ele tem diagonal D maiúsculo e D minúsculo, são a medida das diagonais. Tá? Então a diagonal maior, chamei de D maiúsculo, a diagonal menor, chamei de D minúsculo. Note, se a gente pegar esse pedaço do paralelogramo, do losango, perdão, e trazer aqui para cima, invertido, né? Ou trazer ele aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse pedaço do losango e vamos trazer ele aqui para baixo, ó. Se a gente coloca ele aqui, ele completa exatamente esse pedacinho, né? Se a gente pegar esse pedaço aqui de baixo e trazer aqui para cima, a gente vai completar aqui em cima. Então, se a gente pegar essas duas partes aqui, ó, do paralelo do losango e jogar para o lado direito, a gente vai ter esse retângulo aqui, ó. Note que nesse processo a gente não mudou a altura da figura, a altura continua sendo D maiúsculo, né? Então esse pedaço aqui continua sendo D maiúsculo. E agora observe, como a gente pegou esse pedaço e passou para o outro lado para completar, o que sobrou da figura foi só esse pedacinho aqui, né? Essa medida D. Então aqui embaixo, D sobre 2, perdão, né? A diagonal toda é D, então ficou metade de D. Então a gente montou um retângulo aqui, ó, que tem comprimento D maiúsculo, ou melhor, bom, vamos olhar o comprimento dele para cima, né? D maiúsculo e largura D minúsculo sobre 2. Então, se a gente observa, a área desse retângulo é a mesma área inicial do losango, né? Se a gente olhar, a área é a mesma área inicial do losango. A gente só vai ver na figura de uma forma diferente. Então, a medida da área do losango é igual à medida da área desse retângulo, mas a área desse retângulo a gente conhece. É a medida do comprimento vezes a largura. Então, ora, a área do losango é igual à área do retângulo, que é base vezes a altura. Mas a área do retângulo, a base é D sobre 2, a altura é D maiúsculo. Então, a gente tem a área do losango dada por D vezes D minúsculo sobre 2. Então, se a gente tem um losango de diagonal D maiúsculo e D minúsculo, a gente tem a área do losango em termos das diagonais, que é D maiúsculo vezes D minúsculo sobre 2, tá? Bom, já a gente faz um exemplo que envolve a área de losango. Vamos utilizar essa ideia de área de paralelogramo, área de quadrado, para calcular também a área do trapézio e de um triângulo. Do trapézio, qual que é a área de um trapézio? Como é que a gente calcula? Bom, o trapézio ele tem alguns elementos básicos. Por exemplo, na figura a gente temos um trapézio de altura H, então a gente conhece a altura do trapézio. E ele tem duas bases. Ele tem uma base maior e uma base menor, tá? Então ele tem uma base de comprimento maior e uma base de comprimento menor. Eu vou chamar aqui de B maiúsculo, a de comprimento maior, e de B minúsculo, a de comprimento menor, tá? Então, se a gente pegar esse trapézio e colar nele um outro trapézio idêntico, de mesmas medidas, então peguei um outro trapézio de medida idêntica ao trapézio original e colei um no outro, nesse meiozinho aqui, ó. Se eu colar, eu vou ter exatamente esse paralelogramo da figura 2. E observe, como eu peguei o trapézio para colar nessa posição, eu acabei trocando as bases dele, né? Então, onde estava a base maior, veio base menor. Onde estava a base menor, foi base maior. A altura é a mesma, então a altura mantém. Só que a base agora é esse comprimento mais esse outro comprimento. Então, os dois trapézios geram um paralelogramo de base Bzão mais Bzinho e altura H. Onde H é a altura do trapézio, Bzão é a base maior, Bzinho é a base menor. E aí a área de paralelogramo a gente sabe calcular, né? Que é a soma, que é simplesmente multiplicar o comprimento pela altura. Então a área desse paralelogramo aqui é nada mais nada menos que B mais Bzinho sobre vezes a altura, né? B mais Bzinho vezes a altura. B mais Bzinho vezes a altura. Isso é a área desse paralelogramo.
Só que a gente usou dois trapézios para gerar esse paralelogramo. Então, a área do paralelogramo corresponde a duas áreas do trapézio. Então, a área do paralelogramo corresponde a duas áreas do trapézio. Ou seja, se a gente passa o 2 para cá dividindo, olha, a área do trapézio é a área do paralelogramo dividido por 2. Ou seja, já que a gente usou dois trapézios para conseguir um paralelogramo, a área de cada trapézio é metade da área do paralelogramo. Ok, mas a área do paralelogramo é base vezes altura, né? Que é base maior mais base menor vezes altura. Então a gente conclui que a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, para calcular a área de um trapézio, a gente precisa ter conhecimento da base maior, da base menor e da altura do trapézio. Ok? E aí já vamos emendar junto com a área do trapézio o que a gente chama, a gente tem a área do triângulo, que também é uma consequência das que a gente já conhece, tá? O que acontece? Quando a gente pega um triângulo, a gente tem algumas informações interessantes. Em um triângulo a gente tem um lado que é a base e em relação a essa base a gente traça o que a gente chama de altura, tá? Então observe, se a gente tiver um triângulo, nele a gente tem três alturas disponíveis. Depende de onde você escolhe para ser a base, né? Eu posso escolher para ser base esse lado, então a minha altura vai ser em relação a esse lado. Eu posso escolher para ser base esse lado e a altura vai ser essa altura em relação a esse lado. Então, em um triângulo a gente tem três alturas possíveis, tá? Então não necessariamente a gente vai ter o mesmo lado sendo sempre base e a altura sendo sempre naquela posição. Bom, então vamos considerar aqui, olha na nossa figura, um triângulo de base B e altura H. Vamos fazer algo semelhante com o que a gente fez com o trapézio. Vamos considerar outro triângulo com essas mesmas dimensões e vamos colar ele de forma inteligente, né, com o triângulo original. Então a gente tem dois triângulos iguais que ao colados aqui, né, colados aqui, vai gerar para a gente um paralelogramo, cuja base é B e a altura é a mesma altura do triângulo H. Então, a área desse paralelogramo corresponde à área de dois triângulos idênticos, né? Então, a área do triângulo que a gente está querendo é metade da área desse paralelogramo gerado pelos dois triângulos. Ok, mas a área do paralelogramo a gente sabe calcular. Uma das primeiras coisas que a gente fez hoje, né? É base vezes altura. Então, a área do paralelogramo é a base vezes a altura. E a área do triângulo, então, já que é metade da área desse paralelogramo, vai ser base vezes a altura dividido por 2, em que o B é a base do triângulo e a altura e o H é a altura relacionada a essa base, tá? Então, para calcular a área do triângulo, a gente tem base vezes a altura sobre 2. Então, pessoal, a gente fez aqui, a gente tem aqui, olha, a área de quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, trapézio, triângulo. Tá? Vamos utilizar essas áreas para fazer alguns exemplos. Por exemplo, determine a área de um triângulo equilátero cujo lado possui medida L. Então, relembrando, o que é um triângulo equilátero, né, gente? Para quem não se lembra, um triângulo equilátero. Equilátero é um triângulo, né, óbvio, que possui, então ele é um triângulo que possui três ângulos e três lados iguais. Então ele possui os três ângulos e os três lados iguais. Então, pessoal, um triângulo é equilátero quando ele possui os três ângulos e os três lados com as mesmas medidas, tá? Iguais. Então, se a gente traçar aqui um triângulo e falar que ele é equilátero, ele tem os três lados e os três ângulos iguais.
Relembrando, né? A soma do ângulo interno de um triângulo é 60 graus. Então significa que aqui é 60, aqui é 60, aqui é 60. E os lados, se um lado vale L, todos os lados valem L. Então isso é um triângulo equilátero. Ok, eu quero calcular a área de um triângulo equilátero de altura L. De lado de medida L. Então eu preciso saber quem é a altura desse triângulo. Tá? E aí a gente vai recordar uma outra coisinha. Altura mediana em um triângulo equilátero, né? Em um triângulo equilátero. Em um triângulo equilátero, a gente tem altura, são todos iguais, né? Altura, mediana e bissetriz. Altura é igual a mediana, que também coincide com a bissetriz. Então, em um triângulo equilátero, essas três medidas, esses três segmentos coincidem, né? A medida dos três segmentos coincidem, altura, mediana e bissetriz. Então, a altura divide o lado oposto ao vértice ao meio também, tá? Então, a altura divide o lado ao meio. Então, se o triângulo é ABC, se o comprimento do segmento de A a C é L, esse segmento aqui vale L sobre 2, porque a altura divide o lado oposto ao meio, tá? E aí a gente pode usar trigonometria para achar o H, né? A gente precisa de calcular a altura H, né? A gente precisa saber a altura H, né? Para poder calcular a área. E aí a gente pode usar a trigonometria, por exemplo. Já que a gente sabe que o ângulo é 60 graus, pode usar a trigonometria, né? Podemos usar ali, por exemplo, seno de 60 graus é o cateto oposto, que é o H, sobre a hipotenusa, que é L. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. A altura H sobre L. Então, a gente descobre que o H, né, multiplicando cruzado aí, né, 2H é L raiz de 3. Então, o H é L raiz de 3 sobre 2. É uma forma de fazer. Tem outra forma? Tem. Você pode usar Pitágoras também. Você tem L, H e L sobre 2. Pode usar Pitágoras também, tá? Então, a gente sabe que essa é a altura. Então, a área de um triângulo equilátero, será igual a base vezes a altura sobre 2, né? Que é a forma da área do triângulo, que a gente já viu hoje aqui. Então, a gente descobre que a área do triângulo equilátero será um triângulo equilátero. A base é o lado de comprimento L, né? A altura, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então, a gente tem a área do nosso triângulo equilátero igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, a gente tem uma espécie de uma fórmula, viu, gente? Precisa decorar? Não. Mas qualquer triângulo equilátero de lado L, a área desse triângulo vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Ok. Vamos a mais um exemplo. Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais elaborado, né? Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 metro, conforme a figura abaixo. Tá? Então, aqui os lados medem 1 metro. Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. Ou seja, esse comprimento aqui, ó, desse ponto até o ponto A, do A até esse ponto, tem a mesma medida. Ou seja, se tudo vale 1, é meio para cada lado. Né? Cada lado vale meio. E os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Então, o segmento AP vale 1/4. Né? Porque 1/4 da medida do quadrado, do lado, né? Se o lado é 1, aqui vale 1/4.
Para confeccionar um vitral, são utilizados dois tipos de materiais. Um para a parte que é sombreada e um para a parte que não está sombreada. A parte sombreada custa R$30 um metro quadrado. E o outro, que é a parte mais cara, custa R$50 um metro quadrado. E aí vem a pergunta, de acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um desses vitrais? Então, pessoal, vamos entender, né? Os vitrais, eles têm esse formato que está aqui na tela, esse quadrado com essas faixas brancas. Imaginem, por exemplo, esse vitral, você pode imaginar que é uma cerâmica, um piso de cerâmica que tem esse desenho, tá? E aí a parte colorida tem um preço de material e a parte branca tem outro preço de material. Eles nos informam que cada lado mede 1 metro e que esses pontos A, B, C, D são pontos médios, ou seja, aqui vale meio, aqui vale meio. E também informa que AP e QC vale 1/4, que é 1/4 da medida do lado. E a gente quer saber qual que é o custo de material. Observe, se cada metro quadrado da área sombreada é R$30, a gente precisa descobrir quantos metros quadrados a gente tem sombreado. A mesma coisa, a gente precisa descobrir quantos metros quadrados a gente tem da parte branca, né? Da parte branca do desenho. Então vamos lá. A gente pode começar calculando, por exemplo, a área dos triângulos, que é simples, porque os triângulos são retângulos. Olha, os triângulos sombreados são retângulos. E a gente sabe que aqui vale meio e aqui vale meio, ou seja, ele tem altura e largura, base e altura igual a meio. E são 4 triângulos desses. Então vamos lá. Vamos começar pelas áreas dos 4 triângulos. Então a gente tem 4 triângulos na figura. Temos 4 triângulos com esse formato, né? Só um minuto. A gente tem 4 triângulos que tem medida meio, meio, assim, né? 4 triângulos retângulos. A área de cada um desse triângulo será a base vezes a altura dividido por 2. A área, então, de cada um desses triângulos vai ser meio vezes meio sobre 2. Né? Já que a medida está em metro quadrado, né? Então, cada triângulozinho desse vai ter área 1/4 sobre 2, que é 1/8 metros quadrados. Porém, a gente tem 4 triângulos desses, né? Olha, 1, 2, 3, 4. Então, a área total dos triângulos, a gente tem o que vamos chamar de área 1, que é 4 áreas desse triângulo, que é as 4 áreas de triângulo sombreado. Isso corresponde, então, a, se cada triângulo tem 1/8, 4 vezes 1/8 metros quadrados, que vai me dar, então, uma área 1, que é sombreada, de meio metro quadrado. Então, observe, as áreas sombreadas representadas pelos triângulos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tem meio metro quadrado de área. Tá? Agora a gente tem que calcular, vamos chamar de área 5, que é essa área sombreada aqui do meio. Tá? Observe o seguinte, essa área é um losango, né? Essa área do meio é exatamente um losango. Um losango que tem diagonal maior D, que a gente sabe que é 1, é a mesma altura do quadrado, e a diagonal menor é esse pedaço de P até Q. Como aqui até aqui tem 1/4, daqui até aqui tem 1/4 e tudo vale 1, significa que aqui no meio, olha, vale 1 menos 1/4 menos 1/4, né? Que tudo é 1. Então, o que sobrou ali no meio tem que tirar 1/4 para a direita e 1/4 para a esquerda. Então, a gente tem exatamente 1 menos meio, que é meio. Então, a diagonal, o losango, a gente tem um losango rachurado aí no meio, sombreada. Nossa, meu losango ficou ruim, espera só um minuto. A gente tem um losango aí no meio, que tem a altura igual à altura do quadrado, que é 1, e tem a diagonal maior dele, né? É a diagonal maior do quadrado, que vale 1,
E a diagonal menor dele corresponde à metade da... Isso, aqui vale 1 e aqui vale meio. Por causa daquela história que eu falei com vocês, né? Tudo é 1, eu tirei 1/4 para a direita, para a esquerda aqui, tirei 1/4 aqui para a direita. Então, olha, qual que é a área do losango? A área do losango, vamos lembrar, né? A área do losango é D vezes Dzinho sobre 2, né? Ô, pessoal, não estou lembrando da área do losango, não. Vamos voltar aqui nos slides para a gente ver a área do losango, olha. A área do losango é D vezes Dzinho sobre 2. Então, usando isso, olha, vamos descobrir que a área desse losango, então, será o D maior, que é 1 metro, né? Vezes a diagonal menor, que é meio metro, sobre 2. Ou seja, a área do losango que a gente está querendo vai ser 1/4 de metro quadrado, né? Que 1 vezes meio é meio, meio dividido por 2 dá 1/4. Então, a área do losango é 1/4 de metro quadrado. E observe que essas duas áreas que a gente calculou são as áreas rachuradas, né? 1, 2, 3, 4 e 5 são as áreas rachuradas. Então, se a área rachurada é R$30 um metro quadrado de material, então, olha, R$30 por metro quadrado, então a gente vai ter um gasto, olha, um custo inicial aqui com essa área rachurada, que será a área rachurada, olha, é meio dos triângulos mais 1/4 do losango. Então o custo é essa área vezes os R$30, né? Vamos fazer melhor aqui, ó. Qual é a área total rachurada? A área total sombreada vai ser o seguinte, ó. Meio mais 1/4, que é a área dos quatro triângulos, mais a área do losango. E a gente fazendo essa conta, olha, tira o mínimo de comum, que é 4, dividido por 2, 2 vezes 1, 2, mais 1, né, que 4 dividido por 4 é 1 vezes 1, dá 1. Então, dá 3/4 metro quadrado. Como o preço é R$30 um metro quadrado de material, então o custo em material com a área sombreada vai ser exatamente 3/4 vezes 30. Ou seja, a gente vai ter um custo área sombreada de 30 dividido por 3 vezes 30 dá 90, né? Tem jeito de fazer, vamos fazer mais simples aqui, ó. Divide por 2 aqui dá 15, divide por 2 aqui dá 2. 3 vezes 15 dá 45. Sobre 2. Então, C1 vai dar exatamente 45 por 2, que dá 22,50. Então, o custo para você fazer a área sombreada é de 22,50. Agora, a gente tem que descobrir qual que é o custo, qual que é a área que não ficou sombreada, que é essa área branca, né? A gente tem que descobrir qual que é essa área branca que está aqui agora, ó. Qual que será essa área branca? A área branca, pessoal, é bem simples também. Observe que a área branca, ela é uma área que possui, ela é uma área exatamente igual à área desse, você pode ver como um losango maior, né? O losango maior, que é o losango branco, imagina o losango branco sem essa área rachurada aqui do meio, né? Esquece isso aqui. Você tem um losango branco, tá? E você tira a área desse losango rachurado que a gente já calculou. É o que sobra, é o que a gente está querendo. Então, a área que a gente está querendo em branco é a área do losango maior menos a área do losango menor. Então, vamos calcular a área do losango maior. Observe que ele tem a mesma altura do outro losango, então vale 1. Então, a diagonal maior é 1. E a outra diagonal também é 1, porque é esse comprimento de A a C, né? Então, a área do losango branco, vamos colocar assim, vai ser a diagonal maior, que é 1, a diagonal menor, que também é 1, dividido por 2. Ou seja, a área do losango branco vai ser exatamente meio. Então, a área que a gente precisa calcular ela, que é aquela área branca que sobra, né? Essa área branca que sobra aqui, ó.
ela é a área do branco menos a área do rachurado, que a gente já calculou que é 1/4. Então é meio menos 1/4, que vai dar exatamente 1/4 metro quadrado. E o custo do material para a parte branca é de R$50 o metro quadrado. Então, se custa R$50 o metro quadrado, a gente vai ter um custo 2, que vai ser de 50 vezes 1/4. Ou seja, 50 dividido por 4, isso dá 12,50, né? 12,50. Então, a gente conclui que o custo total será, então, de R$ 22,50 mais 12,50. Ou seja, 35, né? R$35. Então, o custo total será de R$35. Tá? Então, o nosso custo total para poder fazer essa figurinha, né, vai ser exatamente de R$35. Tá ok? Ok, então aqui observe que é um exemplo bem completo, né? A gente utilizou a área de triângulo, utilizou a área do losango, né, para calcular. Agora, um outro exemplo é como que a gente calcula, por exemplo, a área do quadrado utilizando a sua diagonal? Tem como. Observa, considere esse quadrado aqui do lado de medida lateral A e diagonal D. Então, a nossa informação é só a diagonal, tá? Vamos supor que o lado vale A. A gente tem que encontrar o A em função de D. Mas observe, se a gente utilizar Pitágoras em um desses triângulos, olha, a gente tem A e A, né? Então, se a gente aplicar Pitágoras, o D, que é a hipotenusa ao quadrado, é a soma dos catetos ao quadrado. Então, A quadrado mais A quadrado. Então, a gente tira que D ao quadrado é igual a 2A ao quadrado. Ou seja, o A ao quadrado é D quadrado sobre 2. Bom, a gente nem precisa calcular o A. O D, então, quadrado o A quadrado é D quadrado sobre 2. Daí, se a gente quiser calcular a área do quadrado, então, em termos da sua diagonal, olha, a área do quadrado, a gente sabe que a área do quadrado é o lado ao quadrado, né? Definição da área do quadrado. Mas o A ao quadrado está aqui, né? A ao quadrado é D ao quadrado sobre 2. Então, olha, se você conhecer a diagonal do quadrado, a sua área é dada por D ao quadrado sobre 2. É uma outra forma de você calcular a área do quadrado. Tá bom? Ok, pessoal. Então, essa foi a nossa aula hoje sobre geometria, né? Vamos só relembrar. A gente falou de área de retângulo, área de quadrado, área de triângulo, área de paralelogramo, área de losango, área de trapézio, tá? E todas essas informações estão contidas nas nossas notas de aulas, que a gente sempre deixa disponível para vocês, né? As nossas notinhas de aula. Também é baseado na coleção do Gelson Iese, Matemática, Ciências e Aplicações, tá? Da editora Saraiva. Né? Dá para encontrar aí na nossa biblioteca virtual. Tá? E do mais, estou à disposição. Façam o exercício que a gente propõe para vocês e nos procurem para tirar dúvidas quando for necessário. Bons estudos a todos e até uma próxima.